uma das principais funções que nós, desenvolvedores de sistemas, temos que fazer é a criação de software. Então é importante saber como que a gente cria esse software, desde as etapas iniciais ali da identificação do problema que precisa ser resolvido, depois definir logicamente como as coisas vão ser implementadas e, por último, a gente vai implementar o software. Então, vale lembrar que o hardware, ele é formado de vários tipos de equipamentos diferentes, desde dispositivos aqui de entrada de dados, o próprio processador que vai interpretar essas instruções que a gente criou no software e vai apresentar dispositivo de saída. Para que a gente não tenha que ficar toda vez entrando esse software, a gente vai ter dispositivos de memória, uma que é a memória principal, a memória RAM, onde ficam as instruções, os programas que estão sendo executados pelo processador, já que é uma memória rápida, elétrica, que eu consigo acessar de maneira rápida essas informações. E caso a gente queira salvar esses arquivos, esses programas em algum local, a gente vai utilizar alguns dispositivos de memória secundária, que são mais baratos, que têm uma capacidade maior, por exemplo, os SSDs, os pendrives, os HDs, e nesse caso vão ficar armazenados no computador mesmo que a gente desligue. Mas sempre que a gente precisa abrir algum programa, essas informações são lidas e colocadas sequencialmente aqui na memória RAM, para que o processador possa pegar as instruções, fazer como se fosse rascunhos, colocando ali os valores das variáveis que vão se alterando durante o tempo e apresentar para a gente, de acordo com as instruções que a gente fez, no dispositivo de saída para o nosso usuário. Então, o nosso programa nada mais é do que um conjunto de várias instruções que poderiam ser somar valores, apresentar valores na tela, positivo, negativo, armazenar um valor em um outro local, armazenar num arquivo, no banco de dados, ler um caractere que o nosso usuário está digitando no teclado, informação do mouse, o preenchimento de uma tela. E aí, a partir disso, vai ter instruções ali para identificar o que precisa ser feito, tomar decisões. Então, por exemplo, se um salário for maior do que 2.500, a gente vai definir um cálculo de imposto de um jeito, mas se for um valor abaixo, poderia ser um valor, um percentual diferente de imposto. Então, o nosso programa vai ter essas várias instruções que o nosso processador vai interpretar e vai depois fazer os cálculos e apresentar para o usuário que está utilizando aquele sistema. Então, antes de criar esse software, a gente precisa definir qual é o passo a passo, qual é a estratégia que a gente está utilizando para chegar nesse objetivo, que é chamado de algoritmo, que é uma ordem lógica das instruções para a gente chegar ao resultado final. É lógico que esse algoritmo, inicialmente, a gente vai descrever ele de maneira a uma pessoa conseguir entender o que está escrito. Então, nesse caso, vai ser uma descrição textual do que ele faz. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de uma lista de transferências entre contas bancárias, que é chamado uma transferência DOC, assim como a gente tem o Pix, mas esse DOC ele era realizado no final do dia. E então, no final do dia, é processado todas as transferências entre contas. Então, nesse caso aqui, no final do dia, ia pegar essa lista e iria ver se vai incrementar ou decrementar esse valor em uma conta bancária, ou em várias contas bancárias. Mas repare que é uma sequência que vai desde assim, do início do programa, enquanto houver algum item de transferência nessa lista, ele vai pegando os valores, vai identificando a conta, vai somando, vai subtraindo de acordo se for depósito ou retirada, até chegar no fim do programa e aí a gente vai ter o resultado final correto. Essa aqui é uma forma de apresentar o algoritmo de maneira textual, que eu acho que é o mais importante que a gente pode fazer enquanto a gente está criando um programa, que é detalhar textualmente o que a gente vai fazer para que a gente não se perca durante a construção do software. Uma outra forma de apresentar um algoritmo seria a construção de um fluxograma, onde a gente vai ter o início, vai ter as etapas, que seriam as ações, que no caso, na programação,
vão ser as instruções que a gente utiliza, pode ser uma ou várias instruções. Então, por exemplo, nesse caso aqui, pegando as notas, fazendo a média, a gente aqui no losango vai tomar uma decisão. Se a média for maior ou igual a zero, parabéns, foi aprovado. Se não, infelizmente você vai fazer o exame final. Então as setas aqui indicam o fluxo, não está aparecendo aqui, mas tem umas setinhas direcionais indicando a ordem que o fluxo do sistema vai funcionar. Até chegar no fim. Ele pode pegar uma seta dessa, voltar para uma posição anterior e repetir várias vezes o mesmo bloco ali de retângulos e losangos, indicando o funcionamento desse algoritmo. Outro exemplo aqui de algoritmo, através do formato de fluxograma, onde tem um diagrama aqui onde eu vou fazer uma pesquisa por um item X dentro de uma lista. Enquanto naquele primeiro do DO, que era um somatório de somas e subtrações do saldo ali de uma conta, nesse aqui a gente está tentando identificar se tem alguma letra, um item específico dentro da lista. Nesse caso aqui vai ter uma lista chamada vetor e um valor que a gente está procurando. Então a gente vai iniciar pelo primeiro item, que no caso aqui na computação geralmente é o item zero, seria o primeiro item. Aí a partir disso, se enquanto não chegar aqui no último item n, a gente vai pesquisar o quê? Se o item daquele que a gente está analisando do vetor, na posição zero, ele é igual ao x. Se sim, vai retornar um fim dizendo que ele foi encontrado. Se não, ele incrementa esse item i, passando para o próximo item da lista, e aí verifica, chegou no fim? Não. Quer dizer, se ainda não chegou no fim, ele vai e verifica o valor. Então ele fica aqui repetindo, ó. Se sim, ele faz uma coisa, se não, ele faz outra e fica repetindo essas perguntas até chegar no final da lista, terminou a lista e não encontrou, ele vai retornar a busca indicando que falhou e o item não está na lista. Então é uma outra forma visual que a gente consegue, então, identificar como que é o funcionamento desse algoritmo. Mas a gente pode fazer a mesma coisa de várias formas diferentes. Por isso que sempre que precisa resolver algum problema, a gente vai fazer a análise e vai projetar o que vai fazer. Nesse caso, a gente pode ter soluções mais otimizadas ou menos otimizadas. Mais complexas para entender, que às vezes pode ser até mais otimizada, e outras menos complexas para entender, mas que vai dar um trabalho a mais para o processamento do computador. Então a gente vai ter que pesar essas duas coisas, entre ser mais eficiente e ser claro para outras pessoas que vão no futuro fazer uma manutenção desse sistema. Então, por exemplo, como eu já mostrei para vocês, esse algoritmo de ordenação, então eu recebo uma lista de valores que poderiam ser números, poderiam ser nomes, mas que está desordenado, porque foi informado por várias pessoas, e a gente quer ordenar essa lista, por exemplo, receber o cadastro de todos os alunos que são alunos do TSI que entraram nesse ano atual. Nesse caso, o nome dos alunos não vai seguir a ordem alfabética, mas sim a ordem que as pessoas chegaram e fizeram o cadastro no sistema. Aí então, em algum momento, vai ter um algoritmo que vai ordenar esses nomes para poder, então, gerar o número de matrícula, para poder apresentar essas coisas na pauta dos professores. Então, vão existir vários tipos de algoritmos que fazem esse tipo de ordenação. Alguns que são mais simples, tipo o Globosort, mas que acaba sendo ineficiente quando são muitos conjuntos. O Merge Sort, que vai usar uma outra estratégia para ordenar, que tem até um bom desempenho. Quicksort, que é um dos mais rápidos na prática, mas talvez fique um pouco complexo assim de entender o funcionamento dele. Já outros, tipo Insertion e Selection Sort, que seriam os nomes que foram dados para esse algoritmo de ordenação, são mais didáticos assim para poder ensinar e que mostra que a gente tem várias estratégias diferentes. Então, quando algum professor solicitar alguma tarefa para vocês, o que se espera é que no resultado final do software de vocês cheguem ao resultado esperado, mas que o algoritmo de cada um seja alguma coisa diferente
um pouquinho diferente um do outro, até porque cada pessoa vai ter formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então, na próxima aula eu lembro para vocês sobre a forma como a gente consegue representar o mundo real dentro de um computador, que vai ser a base para os nossos softwares funcionar. Um abraço a todos e tchau.